reunião de estudo bíblico. Do estudo bíblico. Isso. Por exemplo, quer ver? Ó? Salmo 119. Salmo 119 inteiro, ele vai falar sobre a lei do Senhor. A lei, a lei, a lei. Quer ver? Ó? Deixa eu achar um versículo aqui, ó. Que ele vai falar, que eu quero achar aqui, que ele fala sobre o pecado. Ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha só, gente. Então, se você não conhece a palavra, você está pecando e nem sabe. A partir do momento que você conhece a palavra, você para de pecar. Porque se você faz algo errado e ninguém te diz que aquilo é errado, você continua fazendo. A partir do momento que alguém diz, ei, o que você está fazendo é errado, aí você para e corrige a sua postura. Então, para você não pecar, que é fazer o que é errado diante de Deus, você tem que ler a Bíblia. Olha só. Porque a Bíblia vai dizer o que é certo e o que é errado. Olha só. E o quarto, só para a gente finalizar aqui, ó. Uma honra ter você aqui hoje, não apenas Isso. 3 minutos, que não é 3 minutos, né? Exato. Quer ver, ó? Salmo 119, versículo 105. Esse aqui é um versículo que eu vou ler, Pastor Oziel, que eu ganhei a primeira Bíblia. Olha aí. Um pastor deu uma Bíblia para mim. Pastor Filemão, acho que você conheceu o Pastor Filemão. Opa. Pastor Filemão foi presidente do Conselho de Pastores de Sorocaba, Compas, do Compas. Pastor Filemão me deu uma Bíblia e escreveu nessa Bíblia os Salmos como dedicatório. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha só. Tá vendo, gente? Então, ó, primeiro, só para concluir. Primeiro lugar, Salmo 1, você lê a Bíblia, você vai ser mais feliz. Josué, Marca aí, marca aí. você vai prosperar e ser bem sucedido. Salmo 119, versículo 11. Você lê a palavra, você não vai pecar, você vai andar em santidade. E quarto, lê a palavra de Deus, ela vai te ajudar a tomar decisões corretas na vida. Meu Deus, você tá vendo, gente, aí? Aí está o segredo de uma igreja que estuda, de um pastor, que incentiva. Apóstolo, uma outra pergunta. Sim. E esses líderes que estão na frente da igreja e que não incentiva esse povo a estudar, você acha que eles estão cometendo um pecado? Eles estão errando? O que o apóstolo pensa sobre isso? Sim, eles estão errando porque se você pegar lá no Antigo Testamento, a função do sacerdote não era só fazer sacrifício. Olha aí. A função do sacerdote era ensinar a lei de Deus para o povo. Até inclusive o rei, se você pegar aqui, Deuteronômios 18, a Bíblia é fantástica porque resposta para tudo, né? Deuteronômios foi escrito antes do povo entrar na terra de Israel. E Deus já deixou uma lei para quando houvesse um rei. Olha só, gente, pega aí. Entendeu? Ele diz aqui, quer ver, ó, Deuteronômios, quer ver, deixa eu ver se é o 18 mesmo. Tá vendo, gente? É isso aí. Isso aqui, ó, Deuteronômios 17, versículo 14 diante, os decretos do rei. Então veja só, o povo estava com Moisés, que era legislador, o povo não tinha entrado na terra. Quando o povo entrou com Josué, veio a época dos juízes, que eles não tinham rei, durou mais de 200 anos isso. E antes disso, ou seja, 300 anos antes, Deus já deixou uma lei com Moisés que falava acerca do rei, que era o líder da nação. Olha aí. Diz assim, ó: se quando entrares na terra que o Senhor, o seu Deus, é Deuteronômio 17, 14. Se quando entrares na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. É o que aconteceu lá com Samuel. Sim. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas.
não coloca o estrangeiro como rei, além que alguém que não seja israelita. Ó. Só fazer uma pausa aqui. Você sabia que para você ser presidente de um país, você não pode ser estrangeiro naquele país? Olha aí. É um princípio bíblico. Até quando o Barack Obama foi eleito como presidente dos Estados Unidos, muitos entraram nesse mérito, porque o Barack Obama ele não é dos Estados Unidos, ele é do Havaí. O Havaí também é terra dos Estados Unidos, mas não é a própria nação. Sim, Lá. olha aí. Então todas as constituições de todos os países declaram que o presidente eleito não pode ser estrangeiro, tem que ser alguém que é nascido naquele país, por causa de Deuteronômio. Olha que Olha legal só. aí, ó. Tá vendo? Depois ele continua dizendo assim, ó. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer desviará o seu coração, que aconteceu com o próprio Salomão. Sim. Olha só, Deus já estava falando aqui, ó, 400 anos antes de Salomão, hein? Pega aí, pega aí. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e dos levitas. Então o rei, o sacerdote e o levita tinham um rolo, que era a lei do Senhor. Não tinha a Bíblia para todo mundo. Isso aí começou Isso aí a gente está lendo aqui antes de Cristo. A Bíblia para todo mundo começou com Lutero lá no século XVI. Olha aí. Então nós estamos lendo aqui uma coisa que aconteceu há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás não tinha a Bíblia para todo mundo. O sacerdote, o levita podia ler a lei e o rei tinha que ter uma cópia da lei para seu uso pessoal. Depois falar, trará sempre uma cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente toda a palavra desta lei e todos esses decretos. Isso fará com que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reino sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Então veja só, quem tinha que estudar a Bíblia? Tinha que ser o sacerdote, o levita. Sim. E eles tinham que ensinar o povo. E o rei também. Aí, que era a liderança daquele país, a liderança do povo de Israel. O que acontece quando a gente vê com o reino dividido? Todos os reis, quando o reino dividiu em dois reinos, ficou o reino do norte, chamado Reino de Israel, e reino do sul, chamado Reino de Judá. Todos os reis do norte, que eram os reis de Israel, Acabe, Jeú, eles não obedeciam à lei de Deus. Olha aí, gente, ó. E por causa deles não obedecerem à lei de Deus, você acha que o povo ia obedecer? Não ia. Então eles não conheciam a lei, não praticavam a lei, e o povo se desviava junto com eles. Então o líder de uma igreja que não ensina o povo a lei, é porque muitas vezes ele não está preocupado com a lei, ele mesmo não segue. Meu Deus! Então muitas vezes ele não segue a palavra de Deus, e ele passa isso para que os outros também não leiam, não estudem. Aí você tem muitos líderes de denominações desviados. Você tem muitos, assim como houve reis no Antigo Testamento que eram desviados da palavra de Deus, você tem líderes dentro de igrejas que são desviados da palavra de Deus. E a igreja, o povo também está desviado da palavra de Deus. Gente, maravilha, né? Apóstolo, essa galera que vem vindas, hoje tem graças a Deus por isso, tem uma molecada boa surgindo, né? Tem uma hermenêutica boa, uma homilética legal, mas tem muitos ainda que está naquela década de 80, 70, que é a Bíblia da Revelação, a pregação Deus da Revelação. Fala para essa galera que vem vindo aí
Sim. que vai ser os futuros pregadores que estão chegando aí. Meu apóstolo, uma molecada boa. Eu vi uns moleques, eu fui viajar esse dia pregando aí, eu vi uns moleques bons pregando aí. Você moleque nessa questão de idade, gente, tá? É uma meninada surgindo boa aí. Né? Incentive esse povo a estudar. Ok. Eu vou ler o texto que eu já li aqui e vou complementar com outro. Nós lemos aqui, ó. O Lucas capítulo 2, que fala de Jesus no templo. E olha que interessante. Fala aqui a idade de Jesus. O texto diz assim, ó. Ele fala sobre o menino Jesus, ele fala a idade. Jesus estava com 12 anos, né? Exato, aqui ó. Capítulo 2, Lucas 2, 41. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Os pais ensinavam Jesus, essa é a primeira questão. Olha aí, pai. Olha aí, mãe. Olha aí. Isso. Quando ele completou 12 anos de idade, ó, quando Jesus tinha 12 anos, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontraram. Voltando a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo. Com 12 anos, Jesus estava no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam admirados com o seu entendimento e com as suas respostas, com 12 anos de idade. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Olha o que Jesus respondeu. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Olha o entendimento, a consciência que Jesus tinha com 12 anos. Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Aí diz assim, ó. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E o versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aí, galera. Então, ó, com 12 anos, Jesus estava aprendendo a palavra. E ele estava crescendo em sabedoria, ao mesmo tempo em estatura e ao mesmo tempo em graça. Graça significa espiritualidade. Diante de Deus e dos homens. Os homens reconheciam. Então, à medida que Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em conhecimento da palavra de Deus. Só que isso não foi suficiente para Jesus começar o ministério. Olha aí, gente, ó. Pega aí, ó. Quando Jesus começou o ministério? Aqui, ó. Capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Então Jesus, dos 12, ele começou a conhecer a lei, a palavra. Mas aos 30, ele teve as suas experiências sobrenaturais com Deus para começar o ministério. Olha aí, eu estou falando de praticamente o próprio Deus. Exato. Deus. Só que não para por aí, pastor. Olha só. Não para por aí. Existe um terceiro fator para você ser um pregador de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado ao Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu, nem nada comeu durante esses dias. Ao fim deles teve fome. Então, primeiro, Jesus com 12 anos já aprendia a palavra. Jesus
entendeu toda a palavra, estudou a palavra. Aos 30, ele recebeu o Espírito Santo, que foi as suas experiências espirituais. Mas depois de receber o Espírito Santo, Jesus foi vencer o diabo. Olha aí, gente, ó. Depois que Jesus estudou toda a palavra, recebeu o Espírito Santo e venceu o diabo, aí Jesus começou o ministério. Tá vendo, gente? Tá aí, ó. Glória a Deus. Tá vendo como que é? Tem que estudar, buscar Deus, e não só estudar, é se encher também da graça, encher do conhecimento, ser aprovado. Eu li um livro há muitos anos atrás, Ovelha Aprovado, né? Muito legal esse livro. Então, é isso interessante. Apóstolo, as pessoas estão perguntando, onde que eu encontro esse apóstolo, quando voltar tudo normal, onde é a tua igreja, apóstolo, como que eu faço para conhecer? Fala um pouquinho da transbordar da graça. Então, vamos falar assim, só para concluir aqui, José, esse papo do ensino, olha o que Paulo, que era o mentor espiritual de Timóteo, diz para ele. 2 Timóteo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Então não é só se apresentar a Deus, é se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Corretamente. Ei, Quem estuda. tá vendo, gente? Que bênção, glória a Deus. Apóstolo, quando voltar tudo normal, como que eu faço para te conhecer tua igreja, como que é? Fica à vontade, apóstolo. Amém. Nós estamos ali no Jardim São Conrado, próximo à Escola Beatriz Caixeiro Del Cístia. Ali a gente é na rua João Martini Filho, rua João Martini Filho, número 1143. Ali é facinho de você nos achar, é só você subir lá a rua, tem a rua principal ali do Santo André 2, Jardim São Conrado, é a Raimundo Frutuoso da Silva. Sim, é uma rua bem conhecida, ela é só uma mão. Você sobe ali na rua Raimundo Frutuoso da Silva. Quando você chegar na frente da farmácia Oxford, tem uma farmácia ali tem uma travessa. Você entra naquela travessa, na primeira esquina do lado esquerdo, você vai encontrar a nossa igreja lá. Olha, os dias de culto lá, pastor, apóstolo, quando voltar tudo normal. Estamos lá toda sexta-feira, 8 horas da noite, culto de batalha espiritual, e todos os domingos às 19 horas, com o culto Encontro com Deus. Agora, apóstolo, define para nós, em uma palavra só, define para nós sobre estudar a palavra de Deus. Em uma palavra? Uma palavra. A verdade. Fechou. Em uma palavra só, estudar a palavra de Deus, a verdade. Glória a Deus. É encontrar a verdade, saber a verdade. Amém. Apóstolo, Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Glória a Deus aí. Amém. Amém. Muito feliz de mais uma vez, olha, é um dos meus mentores, quando tenho alguma dúvida aí também, mesmo estudando teologia, eu vou lá, pergunto para ele sabe que é verdade. Amém, apóstolo? Muito obrigado, Deus abençoe. Estou muito feliz de ter você aqui no nosso canal, né? E podemos compartilhar alguma coisa aí. Amém? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe você, apóstolo, em nome do Deus Todo-Poderoso. Gente, você também, glória a Deus, obrigado por tudo, amém, Deus abençoe você, amém, em nome do Senhor Jesus, fique com tudo que ele falou aí, que olha, gente, eu acho que não sei quanto que deu aí, meia hora, mas foi um aprendizado de novo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, tchau, vitória! Para o nosso Deus, nos constituíste reis e sacerdotes, e reinarão para sempre.